Mais uma vez que estamos no programa Ser Igreja, que é um programa da Rádio Sim, que vai para o ar todas as semanas a esta hora e que se prolonga até cerca da meia-noite. O esquema geral é o mesmo, nós temos uma primeira parte que é uma conversa com um convidado que nos vai falar sobre algum tema importante da vida da Diocese, da vida da Igreja que está em Braga ou da Igreja Universal. Depois temos as notícias que nos chegam aqui à mão, por isso eu faço sempre o apelo. Se há algum acontecimento na vida da sua paróquia, do seu movimento, da sua comunidade, tem interesse de ser divulgado, não hesite, mande-nos a notícia que nós publicitamos, porque este programa não é meu, nem é do Fernando que está na técnica, mas é um programa da Igreja Diocesana. Portanto, estamos ao serviço de todos, sem excluir rigorosamente ninguém. Portanto, manda-nos as notícias que nós fazemos a devida divulgação. E se achar que há um tema que ainda não foi tratado e que merece ser tratado, também dê-nos a sugestão. Ninguém sabe tudo. E às vezes há aspectos que podem passar despercebidos e que são importantes serem tratados. Connosco hoje o convidado é o Sr. Cônego Roberto Romariz, é um homem que nós conhecemos da cidade e não só. Na cidade ele ocupa a responsabilidade do serviço de duas paróquias, uma delas muito grande, a paróquia de São José de São Lázaro, e depois também a de Lomar mais recentemente. Ambas as paróquias têm várias respostas sociais que caem sobre os ombros dele. Também, a nível da Diocese, tem responsabilidades, a nível do Cabido, a nível do Arcebispado de Braga. Isto é um homem ocupado e que tem responsabilidades muito grandes. Sr. Cônego, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, eu é que agradeço. Não me agradeço, isto é a nossa obrigação estarmos a divulgar o trabalho. O Sr. Cônego já é responsável pela paróquia de São Lázaro e mais recentemente da de Lomar. Se quisesse dar assim uma pincelada para os nossos ouvintes que não são de Braga, que não conhecem, do bilhete de identidade da paróquia de São Lázaro. Não me interessa dizer que nasceu no século XVIII por mão de Dom José de Bragança, isso a história não interessa muito para a atualidade, até interessa, mas é uma paróquia já muito antiga, já tem mais de 200 anos, mas a realidade atual. Sim, a paróquia São José de São Lázaro, obviamente encontrando-se aqui no centro da própria cidade de Braga, acaba por ter as características inerentes naquilo que é uma realidade urbana. Essa dimensão da característica desta paróquia no seio da cidade de Braga acaba por um lado, ter a característica da dimensão, que é de facto grande, e é inegável naquilo que é a dimensão humana, da estrutura da paróquia no seio da abrangência a nível das pessoas. Depois é uma paróquia que se caracteriza imenso também por encontrar-se num vínculo de ligação a muita gente que nem reside em São Lázaro, mas tem o gosto de vir lá, de participar na Eucaristia. Eu, por exemplo. De trazerem à catequese. Nós, a nível das crianças da catequese, 50% não residem objetivamente mesmo em São Lázaro, no território geográfico, mas têm esse gosto, e é uma variável que não se pode descurar. Obviamente uma comunidade enquanto comunidade, e hoje em dia isso é percebido cada vez mais, não é meramente pelo traço geográfico, que tem o seu valor e tem a sua dimensão, mas é muito daquilo que é o vínculo criado das pessoas que ali se ligam, ali cruzam o caminhar do seu viver na vivência da fé. E por isso nós, como comunidade geograficamente ali situada, temos que ter essa abertura de coração e de braços para aqueles que nos vão procurando e que querem vir até ali. Sr. Cônego, eu conheço bastante bem a paróquia, porque sou quase paroquiano há perto de 40 anos, da paróquia de São José de São Lázaro. E o que eu sinto é que há uma dinâmica muito grande na vida da paróquia. Portanto, há uma cobertura, não só na área das respostas sociais, isto é, há uma preocupação de responder aos idosos, às crianças, etc. E depois queria que me dissesse assim rapidamente, sem grande pormenor, porque o tempo há que avançar, mas também a outros níveis. A própria paróquia tem internamente, e para dentro e não para fora, um conjunto de serviços e de movimentos que dão vida à paróquia. Portanto, todos os domingos eu sinto que anuncia uma série de atividades que estão ligadas ao movimento A, B, C, e isso é enriquecedor. Portanto, é uma paróquia que também lhe deve pôr
eu ia dizer os cabelos brancos, mas não é verdade, porque ainda não tem idade para cabelos brancos, mas talvez perder cabelos. Vão caindo onde ficar brancos. Sim, é verdade, a dimensão social é reconhecida, não é? São Lázaro pelo centro, mais de 800 utentes clientes que tem, mais de 100 funcionários e, portanto, não vale a pena falar muito porque os números falam por si, da grandeza do trabalho que ali está. E abrangem todas as idades. Sim, obviamente é isso, desde da creche, depois até ao lar, passando por imensas valências, passando até pelos doentes da SIDA, que também ali temos como resposta de acolhimento. Depois, falando nós pastoralmente, que engloba além da área social, a dimensão litúrgica e de evangelização, obviamente que internamente a gente nunca somos, digamos, daquilo que sentimos uma plenitude realizada, porque isso não existe, há sempre um mais que a gente quer, que a gente deseja, que a gente tem de procurar. Mas é inegável que ao longo de cada semana se percebe o conjunto de movimentos que ali se reúnem, quer para a oração, quer para a meditação, quer para a reflexão. Temos ali no Cruzado desde carismáticos, desde uma Legião de Maria, passando pelos escuteiros, passando pelo grupo de jovens, que aqui também no seio da cidade, dimensão urbana às vezes é mais difícil, um pouquinho de conseguir o vínculo da permanência. Temos depois um Opus Dei que faz lá também a sua reflexão a nível de formação de adultos, que é aberta mensalmente. Muitas outras dimensões acontecem depois nos grupos ligados mais à liturgia, como seja a nível de leitores, de acólitos, de grupos corais. Os grupos corais que são... Sim. Por isso, a nível da dimensão de vivência, penso que sim, que nos poderemos não considerar satisfeitos no sentido que está tudo conseguido, mas de que há ali muita gente envolvida e de que é uma paróquia, e sim, que também é um gesto e um símbolo, e que aliás o Papa Francisco já o falou, e outras realidades têm sido referidas nesse aspecto, que tem as portas abertas diariamente, de manhã ao fim à noite, e isso acho que também é um elemento importante, porque por ali passa a gente todos os dias, ou que vem rezar, ou que vem falar um pouco, ou que procura o padre, o parco, para poder conversar um pouco. E eu estando lá, é difícil não passar uma manhã sem atender 4 ou 5 ou 6 pessoas. Enquanto o horário de atendimento formal nem é esse o horário, não é? Mas estando lá, há sempre gente lá a passar e a chegar. Enquanto a outra paróquia, São Pedro de Lomar, já é diferente, essa dimensão já não é assim sentida, não é? Embora tenha uma parte que é urbana, que é metida na cidade, tem outra que já é mais rural, mas esta dimensão da permanência constante, diária, de gente que ali circula, é de facto diferente. Isso é uma paróquia com um grande fluxo, não só de ideias, mas de movimentos, de atividade. Aquilo, como dizia o Papa Francisco, e referiu nesse sentido, não se sente que é uma igreja fechada, uma comunidade paroquial fechada sobre si, mas em saída. Sim. Há uma igreja que está em saída, e isso é muito importante pelo acolhimento que fazem a diferentes sensibilidades, o que é significativo, que às vezes há a tendência para fechar ao que é da minha sensibilidade, da minha cor, mas há uma abrangência muito grande. No domingo passado eu assisti o Sr. Cónigo presidiu à celebração da missa, das 11h30, com um grupo enorme de noivos. Isto também, como é que surge, considero que não eram todos ali da paróquia, como é que surge um grupo de 30, acho que eram 30 casais, de namorar, 34, que iriam, que completaram a sua formação da preparação para o matrimónio. Não são todos da paróquia, mas como é que conseguiu isso? Sim, isto insere-se na dinâmica da pastoral familiar. A mim cabe-me a assistência, digamos, na dimensão da equipa da pastoral familiar da cidade de Braga, mas fazemos na articulação na equipa pastoral familiar do Arciprestado e depois aberto também àquilo que é a nossa arquidiocese. Obviamente para nós é com imenso agrado ver que muita gente ali aderiu e ali se encontrou, e de sentir que muita gente já vem porque outros falaram e gostaram da experiência. Aliás, nós fazemos todos os encontros uma avaliação depois que as pessoas por escrito transmitem, de sugestões, de questões que elas acham que fossem pertinentes, ou daquilo que está bem ou considerem menos bem. E para nós tem sido, digamos, uma satisfação do coração sentir que as pessoas se sentem ali bastante valorizadas naquilo que eu encontro, que afinal às vezes até vinham com receio, que vinham até com medo, que afinal o que é que a gente vai lá aprender, o que é que nos vão ensinar, e depois saem com agrado, e a experiência, e os próprios casais da equipa é que referiram que alguns até vão embora com as lágrimas nos olhos, e essas lágrimas não é da tristeza, é aquela parte emotiva que se sentiu tocada pela intensidade do momento que ali ocorreu, não é? E é interessante que por exemplo, neste grupo nós tínhamos gente até de Famalicão,
até de Barcelos, isto é, de outros arciprestados, outros concelhos, que pelo motivo de que também, certamente, às vezes, os encontros que lá existiam nas datas não lhes era possível, convinha. E os padres, nesta articulação, e acho muito bem, nós articulando-nos também trabalho em rede, ali encaminhar. Eu acho que isso é um bom exemplo de que a comunidade não vive fechada para si, mas é uma comunidade que está aberta, não é? Isso eu desconhecia, eu via de facto muitos pares de noivos, mas não imaginava que eles eram provenientes de outros meios. Eu sei que uma das preocupações do seu cônjuge, entre muitas que tem, que devem ser imensas, eu não lhe vou perguntar, não é? Porque deve ter muitas preocupações. Há uma preocupação que eu sei, até a sua formação de sociólogo tem a ver com as questões da família. Como é que se sente a família hoje? A família é muito plural, não é? A família claramente é muito plural nos contornos daquilo que a vai tecendo nas realidades concretas depois de cada um. Embora a família, eu considero que ela é de facto um elemento estruturante enquanto o aconchego humano para a vida humana e para o crescer e florescer da vida humana, de cada ser humano. E esse é o pilar central que importa valorizar, mesmo quando às vezes neste tempo muito individualista, onde cada um só por si quer a sua satisfação pessoal, que importa salientar, não é? Nessa dimensão do afeto humano, da valorização do aconchego da vida humana, no seio familiar, que nenhuma instituição consegue compensar. As instituições podem, sem dúvida, melhorar, atenuar, conseguir fazer algo, mas não conseguem o mesmo do que uma boa família o consegue para aquilo que é desse aconchego da vivência humana e da vida humana. O segundo aspecto, obviamente, eu, na responsabilidade ou na missão na área social, na Arquidiocese de Braga, tenho referido, quando estas temáticas da crise surgem e da dimensão social, que a família é a maior instituição social e muitas vezes não é referido. E isto é pelas realidades que conheço, casos concretos, onde a família é muitas vezes esse elemento social que nas dimensões da dificuldade... É o porto de abrigo. O porto de abrigo, quer de pais a filhos, avós a netos, é sem ter a ajuda de rede e de irmãos, onde se isso falha, a sociedade não tem como responder. As instituições hão de colmatar, hão de ser um outro apoio que são também necessários, mas... Subsidiariamente. E onde é importante não esquecer isto, a família de facto é a instituição de maior solidariedade. E quando isso não acontece, e se perdermos isso, perdemos imenso. Portanto, importa que isto não se perca. Que isto não se perca. O caminho da humanidade passa pela família, dizia para João Paulo II. E muito bem. E o outro aspecto, nós na nossa dimensão e vivência da fé, obviamente, também sentimos que uma família que acarinha a dimensão da fé, da realidade do transcendente e de Deus, é certamente um lar onde muito mais facilmente aquilo que sejam ali os rebentos da nova vida, nomeadamente dos filhos, mais facilmente hão de se inserir também nesta dimensão da fé. Quando chegam às paróquias, qualquer uma, daquilo que seja um ambiente familiar onde a fé não é acarinhada, não é sentida, não é ali, digamos, trocada em miúdos num dia-a-dia do caminhar, do viver, muito mais dificilmente nós conseguiremos fazer esse germinar da semente que possa depois produzir frutos. Quer dizer, que a minha mãe dizia uma expressão muito interessante que eu na altura não entendia muito bem quando era miúdo, mas hoje entendo: o que o berço dá, tumba leva. Isto é, se a vivência familiar não começa no acolhimento à criança por nascer e depois por aí fora, mais tarde as coisas estão mal, não é? Claro. As coisas estão mal. Nós vivemos no Ocidente e na Europa, e na Europa e na Europa, em Portugal, um drama terrível que é a quebra da natalidade. Nós estamos, como sabe, tão bem ou melhor do que eu, que a taxa de natalidade, de fecundidade, anda por 1.2, andará por aí. E a tendência é para baixar, o que faz com que a pirâmide de idade já começa a estar invertida, com tudo que isso significa que eu vou viver mais anos, não é? O seu padre vai chegar aos 120 anos. Não. É um facto, é um facto. Que trabalheiro era para o Estado, tem que pagar uma reforma que aos 120 anos. Em 2014 o número de reformados com mais de 100 anos era 1.500, mas no ano 2050 serão entre 200 mil e 300 mil.
Portanto, Sr. Cónego, o senhor prepare-se para os 120 anos. Sabe que a estatística é muito bonita, mas a estatística, naquilo que é umas variáveis que usa do momento, às vezes elas depois não se mantêm. Alteram-se. Não, mas a longevidade é um facto, porque sim, é verdade. Temos acesso a medicamentos, claro. a assistência. Bem, mas voltando à natalidade, nós vemos o drama da natalidade. E aqui há pouco tempo pediram-me para eu fazer uma reflexão sobre, e o tema era natalidade, proteção da criança e família. E eu comecei por dizer que o tema estava invertido. Devia ser família, proteção da criança e natalidade. Porque assim, a família o Sr. Cónego disse, é verdade, é o núcleo primário e primeiro dos afetos, da doação, da solidariedade. Não vou repetir o que disse e que o fez muito bem. Se nós não temos famílias com o mínimo de coesão e de estabilidade, de solidariedade, podemos aumentar a natalidade, mas ela depois vai ter custos muito severos sobre a sociedade, que é o abandono das crianças, é a conflituosidade dos pais relativamente às crianças, aí nos tribunais de família menores é o pão nosso de cada dia. Temos que dar sinais, e vamos a uma coisa que lhe interessa e que me interessa a mim particularmente. Temos que dar sinais positivos à sociedade de que a natalidade é um bem, mas que esse bem deve ser estimado e amado primariamente por quem gera a vida. Claro. Não é? Sim. Há 11 anos que na paróquia se faz a bênção das grávidas, tendo como modelo uma mulher do nosso tempo, que usava saia e dançava e gostava de música e lia muito e passeava, andava de bicicleta, fazia desporto, uma mulher do nosso tempo, que era a Santa Joana Beretta Mola, que João Paulo II beatificou pouco tempo antes de morrer. Qual é o senhor? O senhor Cónego apanhou já a bênção das grávidas, ela já vinha de trás, mas quando se falou se estava disponível, abraçou imediatamente a ideia e não só a abraçou, como disse, vamos alargá-la ao Arciprestado de Braga. Qual é o sentido que, como padre, como responsável por uma comunidade paroquial, atento aos sinais dos tempos, como é que entende este sinal da bênção das grávidas? É um sinal profético, assim que assim queríamos e assim desejamos, não é? Referi várias circunstâncias que circulam no ambiente social de hoje que não são favoráveis à questão quer do acolher da vida na pessoa, na família, no casal, e também muitas vezes não realidades muito amparadoras da vida depois no caminhar do viver. O sinal da bênção das grávidas, como um sinal profético, não é um sacramento no sentido dos sete sacramentos, é um sacramental, e é um sinal profético que pretende mostrar, penso eu, e é isso também que sinto, por um lado, mostrar que de facto a vida é um dom e uma alegria para ser acolhido. E quando nós vemos a estratégia até das sociedades e a nossa sociedade, em que formalmente, claramente colocou o aborto como se parecesse um método contraceptivo, não é? Importa ser capaz de se alertar que não é. Trata-se de uma vivência humana que ali se encontra e que de duas uma, ou se acolhe e se ama, ou se destrói. E estou certo que naquilo que é o sentir nós dos valores do Evangelho e dos valores humanistas, todos perceberemos que uma vida deve ser acarinhada, deve ser fortalecida e deve ser amada, seja no ventre de uma mãe, com umas semanas, ou uns dias, ou com uns meses, ou seja, uma vida humana que no Mediterrâneo é desterrada, não é? O valor da vida humana senti-lo desde a sua conceição. E a Bênção das Grávidas pretende afirmar isso. Aquilo que não se vê ao olho nu cá de fora, mas é uma realidade que ali se encontra. Esse primeiro aspecto. O segundo, nós também enquadramos sempre o horizonte do viver humano, da vida humana, inserido sobre o amparo de Deus. Isto é um dom. Olhamos como um dom que é recebido, acolhido. A minha vida é um dom que eu recebi acolhido de Deus, procurando fazer o melhor possível nas fragilidades da vida, procurando fazer o melhor que se puder. Também olhar para aquela vida que ali está gerada, sendo sem dúvida fruto da vontade daquele pai, daquela mãe, sendo fruto da vontade daqueles, também o sentem como sendo uma graça concedida. E por isso o pedir da bênção de Deus é este invocar aquele que é o autor da vida, que seja também um amparo, uma mão protetora. E, sem dúvida, pedirmos a Deus nunca fica mal. Faz parte do crente pedir. Agradecer também, bater mas também pedir. Isso mesmo. E até naquilo que é hoje, hoje surgiu estes dias, essa questão em torno da inseminação artificial e outras questões ligadas com
com a maternidade de quem não consegue ter filhos, e vinha a propósito da questão de que só quem é casado ou não é casado, uma mulher solteira que não queira casar, poder também ou não poder. É uma temática que eu penso que a sociedade também começará a refletir um pouco em torno disso. E é onde se falava que a lei parece indicar de que uma mulher, se não tiver o protetor do homem, não pode então engravidar, no sentido de que, se não pode ter filhos, não possa sujeitar-se ou ter direito a esses apoios da medicina, não é? Ora, penso eu, do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva, não se trata disso. Aquilo que nós sentimos é que não é de que a mulher tenha que ter o homem como protetor ou mandante, ou vice-versa, mas unicamente que olhamos que, na verdade, o acolher do dom da vida como mais natural é no seio de um casal, no seio de uma família. Isso sim é aquilo que nós sentimos, e é de facto isso que, de certo, cada um como filho se revê tão bem. Eu acho que referiu aí um aspecto muito interessante que talvez merecesse um dia uma conversa mais alongada. O filho é um dom, não é um direito. Sim. Não é? É um dom. É um dom que é dado. Não é mero direito. Não é um direito. É um dom. Eu não tenho direito a ter filhos, como não tenho direito a ter olhos azuis, ou castanhos, ou o nariz grande que tenho. Eu tenho o que tenho, e ponto final, acabou. Não é? O filho é um dom que é oferecido a quem? Àquela mãe e àquele pai. Que independentemente do vínculo que um tem em relação ao outro, aquela criança, os filhos, são sempre dons que são colocados confiados. Confiados, isso. Confiados. É a palavra exata. Há também um aspecto que eu gostava que referisse. Não é mera propriedade. Não é propriedade. Nós não somos donos dos filhos. Não é? Nós somos tutores especiais. Pois, pegando até no início da Bíblia, quando se fala lá, dominei, hoje muito se fala, a palavra é ser de guardiões, não é? Pois, que é guardião diferente. Que protege, que ampara. Voltando à benção das grávidas, e depois vamos ver algum pormenor, que é o seguinte: às vezes há a ideia, e que é preciso, em meu entender, é preciso combater, que uma benção é uma espécie de um ato de bruxaria. Não é? Um sacramental, a água benta é um sacramental, quando eu rezo o terço é um sacramental, não é um sacramento, quando me benzo é um sacramental, não faz parte da lista dos sacramentos, não é? Mas não é de todo um ato de bruxaria, que às vezes deixa fazer isto porque pode ser que dê sorte. Não é para que dê sorte. Sim. Obviamente, eu um dia, naquilo que é o pedirem para o sacramental do benzer um objeto, uma pessoa apareceu com uma ferradura. Senhor amigo, eu vou benzer isso, o que é que eu vou benzer aí? Claro, isto dentro da questão da superstição. Aparece claramente enraizado esse aspecto. E às vezes corremos o risco, naquilo que é não diferenciar um objeto qualquer de uma outra realidade, do pedir a bênção, misturamos tudo e confundimos tudo. Aquilo que é a bênção da grávida, obviamente, na questão da nossa fé, de confiança a Deus, pedimos que as coisas de facto possam correr bem, que tudo possa correr pelo melhor, mas obviamente que não o fazemos numa dimensão mecânica. Porque a superstição e a magia é a dimensão mecânica. Eu faço isto como um amuleto e daqui há de resultar que... Não, eu abandono-me a Deus, à bondade de Deus, e também lhe invoco que as coisas possam correr pelo melhor. No fundo, é uma benção, é o dizer bem, não é? É o dizer bem e é dizer: eu estou aqui contigo e sei que tu estás comigo. Isso que é importante. Não é? Eu estou contigo, com Deus, e Deus está comigo. Eu sinto isso e sei isso. Portanto, entrego. Há aquela expressão até cruzada da sua etimologia hebraica, do Baruch Berak, na questão que se liga ao radical de joelho, dobrar o joelho. E pegando nós na bênção das grávidas, um bebê, o pai ou a mãe tem que dobrar os joelhos para cuidar dele. Muitas vezes. Tem que dobrar. E os avós também. E ajoelhar-se até. E a palavra bênção é pedir a Deus que se ajoelhe para nós. Isto é, que de facto se sinta sempre a sua inclinação para isso. E sobretudo, eu pelo menos entendo assim, é nós sentimos essa proximidade, porque ele não deixa de ser próximo. Nós sentimos essa proximidade. Não, eu acho que é preciso fazer uma pedagogia dos sacramentais, por exemplo, a água benta, que não é usada para superstição, mas para nos recordar o batismo. Eu pessoalmente gosto de entrar numa igreja e ter a pia de água benta, molhar o dedo e benzer-me, porque me proponho recordar o meu batismo, não é? Quando João Paulo II foi à França, a primeira pergunta que fez foi: França, és filha mais velha da igreja, és fiel às promessas do teu batismo? Quer dizer, eu acho que é a grande questão que nós nos devemos pôr permanentemente. Somos fiéis às promessas do nosso batismo? Sim. Agora, como é que vai ser a benção das grávidas?
Vai ser uma festa. Vai ser uma festa. Uma festa na bondade humana ali encontrada em todos que ali estejam. Nesta partilha que a Associação Famílias faz também, com a pastoral familiar, e com muito agrado nós sentimos essa relação próxima e a dimensão alegre e de bondade ali naqueles que se vão encontrar, também será um momento de fé e crente, e que pela Associação Famílias se articulou também com o concerto pela vida, pelo Orfeão de Braga, no sábado às 9h30 da noite, que também ficou convite. Não, acho que temos que criar hinos à vida. João Paulo II, voltamos sempre ao João Paulo II, porque de facto nunca ninguém escreveu tanto, nem durante tanto tempo, sobre a vida, as questões da vida e da família, como este Papa. E este ano passam os 20 anos da Evangelium Vitae, que não devia passar despercebido, porque no fundo aquela encíclica é um hino à vida, por nascer, já nascida e no ocaso. Sim. Portanto, esta cerimónia procura ser este hino à vida. Por isso o concerto é cantar um hino jubiloso à vida. Sr. Cônego. E a arte é um ótimo meio também dessa valorização e desse fazer sentir a importância também do valor da vida. Porque a vida é beleza. Claro. A vida. Às vezes nós não olhamos para a vida com os olhos de que ela representa o belo, e o belo supremo é Deus, não é? Claro. Sim. Sr. Cônego, muito obrigado por ter vindo. Esperemos encontrar-nos mais vezes. Quando tiver alguma coisa que acho que é importante que nós divulguemos, estamos ao serviço da comunidade e eu não estou ao meu serviço, nem ali do Fernando, que é uma peça fundamental, e daquela menina que está também a filmar para que depois se possa ver pelo vídeo em YouTube, na página da Diocese, etc. Mas nós estamos aqui para servir. Muito obrigado. Obrigado.